Olá pessoal, bem-vindos à aula 2 desses princípios básicos da facoemulsificação por residente. Esse bate-papo informal com vocês. Vamos falar nessa aula de facoemulsificador e de facodinâmica, tá? São dois tópicos assim, que o residente tem muita dúvida no começo. Eu vejo porque quando eles vão começar a rodar comigo no ambulatório e lá no bloco cirúrgico, eu faço as perguntas e a turma tem um pouco de dificuldade. Então vamos começar pelo facoemulsificador. Cada residência tem o seu facoemulsificador. A gente tem alguns principais das casas cirúrgicas que sem interesse comercial, da Alcon, Tandem Facos, tem facoemulsificador da Johnson, né? Então tem alguns facoemulsificadores aí no mercado, beleza? Todo facoemulsificador vai ter uma telinha, ok? Em que lá você vai controlar o seu setup. É lá que você vai colocar o seu nome e vai colocar o que a gente chama dos seus parâmetros. Lá você vai colocar qual que é o seu vácuo, qual que é essa taxa de fluxo, qual que é o seu ultrassom. Falando em vácuo, todo facoemulsificador ou ele tem uma bomba, principalmente os do Brasil, tá? Uma bomba peristáltica ou uma bomba Venturi. A bomba peristáltica é a ideal para o residente, porque ela é mais lenta para a formação do vácuo. Então lembra esse nome, bomba peristáltica. A bomba Venturi é uma bomba a ar comprimido. Ela é muito potente. Sérgio, o que são essas bombas? Essas bombas é que vão gerar o vácuo e a taxa de fluxo, que vão trabalhar lá dentro, nós vamos discutir isso na hora de parâmetros, que vão trabalhar dentro do olho na hora que você estiver fazendo a cirurgia de catarata. Então, na hora que você está chegando no seu bloco cirúrgico, pergunta lá para o seu preceptor, pergunta para a equipe técnica, esse aparelho nosso é uma bomba peristáltica ou uma bomba Venturi? Se for uma bomba peristáltica, você já vai ficar, ufa, estou mais tranquilo. O Dr. Sérgio falou que é mais lento a sua formação de vácuo, a sua taxa de fluxo que mesmo eu posso regular, ele tem menos alterações ali dentro da câmara anterior, que eu vou te falar esses nomes depois. Se for uma bomba Venturi, vá com mais cuidado. É uma bomba que a gente recomenda para cirurgiões mais experientes. Número 2 agora, vamos falar da caneta. Então você já viu que o cirurgião ele tem uma caneta, que ele segura essa caneta, ele entra com ela dentro do olho e ele vai ali fazer a facoemulsificação com ela. Essa caneta tem normalmente 3 vias. Uma via que é elétrica, que está ligada lá no facoemulsificador. Dentro dessa caneta normalmente tem um cristal piezoelétrico. Esse cristal vai transformar a energia elétrica que está vindo do facoemulsificador e vai fazer a ponteira vibrar. Essa ponteira, gente, os facoemulsificadores, a gente tem que atarrachar ela no começo da cirurgia. Então, na hora que você está lá, normalmente é a função do R1, ele chega e monta o facoemulsificador para o preceptor. Então, se você já quiser ganhar ponto com o seu preceptor, já chega cedo e monta esse facoemulsificador. Deixa tudo prontinho. E tem mais 2 entradas. Uma que é onde entra o BSS, no popular o soro, mas na verdade é BSS ou Ringer. E no outro onde que sai o BSS, que é o que está sendo puxado para dentro do olho, junto com os restos cristalinianos. Tá? Tem um pedal. O pedal é onde você controla no chão. Normalmente os facoemulsificadores têm 3 estágios. O estágio 1, que é o que está só irrigando. A maioria dos cirurgiões gosta de deixar a irrigação contínua, para que não tenha um colabamento da câmara anterior dentro do olho. O estágio 2 é que já está aspirando o material, a gente vai falar das forças. E o estágio 3 é que começa a funcionar o ultrassom. Isso tudo você controla no seu pedal do facoemulsificador. É um dos pontos mais difíceis para o residente no começo. Por isso que a gente sugere sempre que faça um wet lab. Pessoal, seguindo, eu vou pedir para que você anote no seu caderno o termo facodinâmica ou hidrodinâmica. É um termo que você vai escutar muito aí dentro da sua residência junto com o seu preceptor de cirurgia de catarata. O que esse termo tem com relação? Ele tem relação com o ultrassom, com o vácuo e relação com a taxa de fluxo. São as 3 principais forças que trabalham dentro, que trabalham no aparelho para você fazer a sua cirurgia de catarata. Ultrassom. Ultrassom, igual eu falei, o cristal piezoelétrico, ele vai vibrar, ele vai transformar a energia elétrica em
na ponteira, na vibração ali da ponteira. Então a ponteira vai vibrar para frente assim, ó. Ou ela pode vibrar de forma torsional. Essa vibração para frente é a longitudinal. Então toda vez que você vê lá no aparelho seu do ultrassom, que está lá com 30, quer dizer que essa ponteira vai vibrar em 30% do que ela poderia vibrar. Se você colocar lá em 80, ela vai excursionar, ela vai vibrar em 80% do que ela poderia, ok? Então este é o primeiro item do poder do ultrassom. Ele vai de 0 a 100. 100 quer dizer que ela vibraria tudo. Normalmente a gente não usa 100 nessa vibração para frente, que é a longitudinal. A gente pode até usar na torsional, mas a maioria, a torsional ela vibra assim, ó. Tá? E infelizmente a maioria dos facemulsificadores mais simples que a gente tem nas residências não tem essa vibração torsional, só tem a para frente, que é a longitudinal, ok? Dentro do ultrassom, você pode colocar os modos do ultrassom. Normalmente tem o contínuo, o pulsado e o burst. O contínuo, ele vibra o tempo todo. Então você vai pisar nele, vai ficar lá o tempo todo. Claro, dentro daquele poder, daquela potência que você colocou, ok? Esse contínuo é muito utilizado para quando você vai fazer um sulco. Então você tem lá o cristalino, tem algumas técnicas, a gente vai discutir aqui também, e ele faz um sulco para você poder dividir. O pulsado, você coloca lá quantos pulsos por segundo, porque uma coisa é esse poder, quantos por cento que ele vai excursionar. Outra coisa é quantas vezes que ele vai vibrar por segundo. No pulsado, então lembra, essa é a diferença do burst e a diferença do contínuo. O contínuo é o tempo todo. O pulsado ele vibra por segundo. E você pode colocar, eu quero 10, 20, 30 vibrações por segundo. E aí você pode pisar no estágio 3, né? Lembra que eu falei estágio 1 é o estágio da irrigação, estágio 2 aspiração, estágio 3 é o do ultrassom em si. Você pode pisar em qualquer quantidade de estágio 3 que vai ser sempre esse número de vibrações por segundo. Já o burst de explosões, você consegue controlar a velocidade até ele ficar contínuo. O número de vibrações até ele ficar contínuo. Na hora que você chegou no estágio 3, ele vai começar a vibrar. Pisou mais um pouquinho. Pisou mais. Pisou tudo. Aí ele está vibrando o tempo todo. Ele está o tempo todo excursionando. Então são esses 3 modos de ultrassom que você vai ter. O contínuo, o pulsado e o burst. Beleza? Vamos entrar agora na parte de vácuo e taxa de fluxo. Vamos primeiro para a taxa de fluxo, porque dentro de uma cirurgia de catarata, a taxa de fluxo é quem traz para você. Ela trouxe o fragmento, ok? E o vácuo vai segurar. Então, na hora que você estiver discutindo com o seu preceptor, amanhã, depois que você assistiu essa aula, professor, você viu lá, está auxiliando, viu que os fragmentos estão vindo bem. Professor, a taxa de fluxo está boa hoje, hein? Ele vai virar para você, uai, onde você aprendeu? Foi de Dr. Sérgio, lá no oftalmocurso. Então, a taxa de fluxo é o número que você vai ver ali na casa de 28 a 38, 40, tá? Ela que traz. Já o vácuo é o maior número que você vai ter ali. É o número que está ali, 280, 380, ele que segura. Sérgio, pra gente que não sabe nada hoje, dá uma dica. Dá a dica do 10. Se você colocou lá 28 de taxa de fluxo, coloca 280 de vácuo. Colocou 30 de taxa de fluxo, coloca 300 de vácuo. Sérgio, é o ideal? Não. Mas aqui é só para você entender. Lembra, esse é um curso gratuito aí para você. Você está pagando, você reclama com o oftalmocurso, essa parte é gratuita, de princípios básicos da facemulsificação. Ok? Então, estes são os itens que a gente tem que falar de vácuo e etc. Modos de ultrassom, eu já falei para você. Já falei de fluídica e de hidrodinâmica com esses primeiros itens aí, explicando o que cada um traz. Facemulsificador. Então, fechamos essa aula 2. A próxima aula, então, a gente vai falar dos passos cirúrgicos, técnica de fratura, vamos falar um pouquinho de lente e vamos falar do pós-operatório. Valeu? Tamo junto e lembrando, pessoal,
Você que está vendo esse curso, com certeza o oftalmocurso vai dar um desconto muito top para você naquela apostila top, toda colorida, lindona, e no curso completo, que se não me engano são 18 aulas. Não perca, tá muito bacana o curso de catarata. Valeu? Tamo junto!